Primeira questão da prova de Direito Tributário da Getúlio Vargas aborda a natureza das obrigações acessórias no direito tributário. Para quem não sabe, uma obrigação acessória é um dever instrumental. Exemplos que a gente pode dar de dever instrumental: emissão de notas fiscais, escrituração de livros, apresentação de declarações. E, na verdade, o que esses exemplos nos informam? Que um dever instrumental ou uma obrigação acessória no direito tributário simplesmente implica em que você tem a obrigação de registrar que ocorreu uma transação ali, no caso, emitindo notas fiscais, fazendo escrituração de livros, apresentando declarações, todos esses exemplos que eu dei, mesmo que isso não envolva o pagamento de um tributo. Por quê? Porque esse registro auxilia a fiscalização. Então, a obrigação acessória, para o entendimento do direito tributário, vai ser sempre isso: um registro que precisa ser feito, mas que não é uma obrigação principal, porque não vai gerar tributo para o governo. Não é necessária para a geração de tributo, mas é obrigatória para complementar o processo de fiscalização pelo governo. Para responder essa questão, o candidato deveria saber o que ficou deliberado pelo STJ no acórdão do recurso especial de número 1.137.949, originário do Rio de Janeiro. Nesse acórdão, que pode ser consultado no próprio site do STJ, a partir desse número do processo que eu falei, ficou deliberado o seguinte: que as obrigações acessórias não estão intrinsecamente ligadas à ocorrência do fato gerador de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Elas possuem uma finalidade própria, que é o que eu estava falando para vocês aqui: garantir o controle e a fiscalização da movimentação de bens, mesmo que essa movimentação não vá configurar uma operação de venda ou circulação de mercadoria que gere o imposto. Como eu falei, é para auxiliar na fiscalização através do registro. Se é para somente auxiliar, a gente pode dizer que essa exigência não é absoluta, embora o STJ reforce que essa legislação institui uma obrigação acessória e por isso deve estar em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira a evitar impor ônus excessivos e desnecessários aos contribuintes. E aqui a gente precisa entender também que a exigência de nota fiscal, no caso específico da questão, da movimentação de bens entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira. Vamos dar um exemplo aqui dessa questão para ficar um pouco mais claro. Digamos que essa mesma instituição financeira sejam agências bancárias diferentes, duas agências bancárias da Caixa Econômica, digamos. E aí elas querem saber se elas são obrigadas a emitir a nota fiscal em relação à movimentação de bens. A resposta, pessoal, correta para essa questão precisa apontar que sim, é legítima a cobrança dessa nota fiscal para movimentação de bens entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira, mas sempre lembrando que, no caso, a nota fiscal vai servir como um instrumento para o fisco poder rastrear os bens, identificar a sua origem e destino e, se necessário, verificar se houve alguma operação tributável, mesmo que, no final, fique comprovado que não havia necessidade de tributação, não havia obrigação de tributação. Tudo bem? Portanto, o nosso gabarito para essa questão vai ser a letra B. Olha o seguinte: como está escrito, o ente federado pode instituir a obrigação acessória, é acessória porque pode não gerar tributo, de emitir nota fiscal para movimentação de bens entre estabelecimentos da mesma instituição financeira, mesmo que a operação não constitua hipótese de incidência do ICMS, desde que observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Perfeito, exatamente isso que a gente conversou ao analisar o início, o enunciado da questão. Agora, analisando por que as demais alternativas estão erradas. A letra A vai dizer o seguinte: a exigência de nota fiscal para a circulação de bens entre estabelecimentos da mesma instituição financeira é irrelevante.
Tá errado, pessoal. A palavrinha irrelevante aí já anula essa alternativa. Mas vamos continuar. Se a operação não configurar hipótese de incidência de ICMS. O que essa alternativa está querendo dizer para a gente? Olha, para o governo só interessa cobrar nota fiscal das instituições financeiras se ele puder ganhar tributo com isso. Senão, tanto faz, tanto fez. Para ele é indiferente, é irrelevante. Não é isso o que dispõe a nossa jurisprudência acerca dessa temática. Tudo bem? Então, tudo na letra A está errado. Só para complementar o final da alternativa A, ela conclui assim: pois a exigência da nota está relacionada necessariamente com o fato gerador do tributo. Esse requisito também está errado porque a gente já viu que a nota fiscal é um dever instrumental de fiscalização que pode ser exigido mesmo na ausência do fato gerador. Portanto, está tudo errado. Letra C. Por que está errado? Vamos analisar juntos. Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter de dependência em relação ao fato gerador da obrigação tributária. Não, pessoal. Por definição, ele está equivocando o que se configuram deveres instrumentais segundo a legislação tributária. Obrigações acessórias não são dependentes de fato gerador. Para quem não sabe, deveres instrumentais e obrigações acessórias são a mesmíssima coisa. Portanto, quando ele fala aí que os deveres instrumentais, a gente diz exatamente isso. Um dever instrumental é um dever acessório, um dever secundário no direito. Ele existe, principalmente no direito tributário, como uma medida de fiscalização, para auxiliar a fiscalização, mesmo que ele não impacte na receita tributária de um ente federativo, por exemplo. Além de desvirtuar o conceito de deveres instrumentais dentro da legislação tributária, a letra C continua da seguinte maneira: não obrigando, portanto, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal. Gente, se a temática aqui não tem nada a ver com o tributo em si, mas com uma obrigação acessória de declarar o valor que está sendo movimentado, a gente não pode falar de imunidade ou isenção fiscal para responder essa alternativa, porque não é isso que está tratando a questão. Se eu não tenho tributo, para que eu vou incluir o caso de uma pessoa que é isenta de tributo para explicar tudo o que está acontecendo? Não tem absolutamente nada a ver. Além do que, as pessoas que gozam dessa imunidade ou isenção fiscal ainda podem ser obrigadas a cumprir esses deveres instrumentais, a menos que a própria lei de desoneração venha dispensá-las expressamente. Então perceba que obrigação acessória é uma coisa, é necessidade ou obrigação de fiscalizar, de registrar para poder auxiliar nessa fiscalização. Imunidade, isenção fiscal é outra coisa. Já tem a ver com o fato gerador. Já foge ao escopo dessa questão. Percebe? Letra D. Vamos analisar o que tem de errado na letra D. O fisco somente pode exigir a nota fiscal para movimentação de bens do ativo imobilizado. Não, pessoal, não existe essa especificação pela jurisprudência. Ela não faz essa distinção. A exigência de nota fiscal pode incidir tanto sobre a movimentação de bens de ativo imobilizado quanto de outros diversos tipos de bens. Por exemplo, bens de uso e consumo, tudo com a finalidade de fiscalização. Portanto, não existe um tipo de bem precisa ser declarado na nota fiscal, outro tipo de bem não precisa. Não existe essa especificação. Letra E. A legislação local que exige nota fiscal para a movimentação de bens entre estabelecimentos da mesma instituição financeira é inaplicável se a obrigação acessória não for prevista em lei federal. Isso está incorreto, pessoal, porque a competência para instituir obrigações acessórias relacionadas ao ICMS ou outros tributos é do ente federado, ou seja, estados e Distrito Federal.
E isso sempre vai acontecer, obviamente, por meio de uma legislação local, leis estaduais e regulamentos. Portanto, nada tem a ver aqui com lei federal. Isso não acontece por meio de lei federal. Lembra sempre dessa associação: obrigação acessória, legislação estadual. Obrigação acessória, legislação estadual. Obrigação acessória, legislação estadual. Porque quem vai legislar sobre isso, quem tem a competência para instituir obrigação acessória ou deveres instrumentais relativos à tributação, é sempre o ente federativo. E aí, gostaram dessa questão? Acharam fácil ou difícil? Comentem aí embaixo para eu saber se vocês acertariam essa questão ou não. Sigamos para a segunda. Segunda questãozinha também é bem simples para quem já havia consultado as leis estaduais divulgadas pelo Cefaz do Amazonas antes de fazer a prova. Isso daí é uma dica muito importante. Está fazendo alguma prova para um órgão da Secretaria Estadual? Consulta lá todas as leis estaduais divulgadas pelo órgão onde você quer trabalhar antes do concurso, porque com certeza vai cair alguma coisa da legislação estadual que foi divulgada por aquele mesmo órgão. Perceba que aqui ele quer saber qual setor da economia deveria ser beneficiado com incentivos fiscais de acordo com o que está previsto na Lei Estadual 2.826 de 2003. Outra dica importante na hora que estiver consultando a lei na internet, focar sempre naquilo que está dado como inciso adicionado ou nova redação, porque geralmente as questões são baseadas nas atualizações da lei, para saber se o candidato realmente checou numa versão mais atualizada, se ele está por dentro das mudanças que aconteceram na área em que ele vai trabalhar. Portanto, sempre foquem, na hora de estudar para o certame, foquem nas alterações que foram dadas na redação de uma lei. É o caso dessa questão aqui. Vamos só voltar nas alternativas para a gente lembrar do que a gente está querendo procurar. Uma atividade considerada de fundamental interesse para o desenvolvimento do Estado, que pode passar a gozar de incentivos fiscais caso a empresa se debruce sobre essas atividades, caso a empresa atue com essas atividades. Letra A, atividades ligadas ao turismo, seria um setor. B, produção de energia elétrica. C, acondicionamento de produtos. D, extração e beneficiamento de produtos minerais. E, preparo de produtos alimentares em cozinhas industriais. Vamos analisar o que nos diz a lei. Mas logo de cara, eu já acho útil o candidato inteligente pensar naquilo que ele sabe. Digamos que ele não tem a noção do que está escrito nessa lei, não consultou, não deu tempo antes da prova e ele precisa eliminar. Aqui nesse canal a gente vê também estratégias de prova para você maximizar as suas chances de acertar mesmo sem saber a matéria. Portanto, é essa lógica, esse desempenho de raciocínio que eu quero transmitir para vocês nessa questão. O que a gente sabe sobre interesse do governo em incentivar atividade econômica no estado do Amazonas, no norte, na Amazônia, certo? Preparo de produtos alimentares em cozinhas industriais está fora. Historicamente, o governo não tem incentivo para isso. Extração e beneficiamento de produtos minerais pode ser, mas aqui o candidato poderia pensar o seguinte: o governo lucra muito com a atividade de extração mineral nesse estado. Então seria muito difícil ele querer promover algum incentivo fiscal nesse âmbito. A gente só vai consultar a legislação para ver se realmente esse raciocínio está correto ou não. Mas a letra D eu deixaria aí em stand-by, talvez sim ou não, mas mais para não do que sim. Letra C, acondicionamento de produtos, está muito vago, nem setor econômico isso é. É muito improvável que o gabarito seja a letra C. Então a gente fica com produção de energia elétrica, que eu acho que é uma boa possibilidade, mas cai no mesmo problema da alternativa B, na alternativa D, porque também incide em bastante fisco para o governo, né? Ele ganha muito com a atividade de energia elétrica, portanto talvez não fosse tão lucrativo
colocar uma lei estipulando incentivo fiscal para esse setor. E letra A, atividades ligadas ao turismo, que realmente é uma atividade econômica em expansão na região norte do país. Então, talvez seja o nosso possível gabarito. Vamos analisar a lei estadual para a gente tirar a prova. A gente está entre letra A, B e D, correto? Vamos lá. A Lei 2826/2003 do Estado do Amazonas vai dizer no artigo 4º o seguinte: a concessão dos incentivos fiscais caberá unicamente aos produtos resultantes de atividades consideradas de fundamental interesse para o desenvolvimento do Estado. É exatamente isso que trata a questão, percebe? Vamos dar especial atenção para quando a gente vir essa expressão aí, nova redação ou inciso acrescentado, porque a gente vai estar vendo exatamente as alterações nessa lei, que já data desde 2003, mas teve alteração um pouquinho antes do edital ser lançado, em 2023. Portanto, com certeza, isso seria matéria da prova. Vamos analisar o parágrafo 1º. Consideram-se de fundamental interesse ao desenvolvimento do Estado, para efeito do que dispõe esta lei, as empresas cujas atividades satisfaçam pelo menos 6 das seguintes condições. Isso aqui, pessoal, é nova redação, porque antes dessa alteração de 2023, as empresas podiam atender 3 condições somente, depois eles atualizaram para 4 e, por fim, a redação final de 2023, porque essas disposições eram de 2013, ou seja, estava muito atualizado. E como eu falei, agora o governo tem mais interesse não em conceder incentivos fiscais, mas em diminuir as chances ou colocar mais condições para dificultar que as empresas consigam esses incentivos fiscais. Portanto, agora elas precisam preencher mais condições, mais requisitos para conseguir obter essa isenção do governo. Nesse sentido, agora elas precisam atender 6 condições, não 3 nem 4, mas 6, ok? Vamos analisar quais que elas podem atender para conseguir ter direito a esse benefício. Primeiro e segundo, pessoal, falam de setor ambiental, área de parque industrial, agroindustrial e florestal do Estado. Não temos nenhuma das alternativas sobre isso. O terceiro item fala de exportação para mercados nacional ou internacional. Também não temos esse segmento nas nossas alternativas. Quarto item, desenvolvimento de tecnologia de processo ou de produto, área de P&D. Também não temos esse segmento de desenvolvimento de tecnologia nas nossas alternativas. Agora vamos analisar da quinta em diante, do quinto inciso em diante, melhor dizendo. Contribuam para substituir importações nacionais ou estrangeiras, também estamos falando do mesmo segmento de importação e exportação. Interiorização do desenvolvimento econômico e social do Estado também está amplo demais, não nos diz nada em relação ao nosso gabarito. Sétimo, está falando de racionalização da matéria-prima sustentável, princípios ativos de biodiversidade amazônica, resultantes de exploração. Também tem a ver com área ambiental, não tem nada a ver. Oitavo inciso, produções agropecuária e afins, pesqueira e florestal. Também está falando de setor produtivo, alimentício, não temos no nosso gabarito. Agora observem que eu deixei em vermelho. É a partir daí que está a nossa deixa para responder a questão. Também foi uma mudança trazida com a alteração de 2023. No nono inciso, nós temos empregos diretos e indiretos no Estado, com quantidade compatível com a atividade desenvolvida. Então, as empresas que possam comprovar essa maior geração de empregos também vão estar sendo incentivadas através do fisco. Inciso 10º é que trata exatamente da indústria do turismo. Portanto, nosso gabarito oficial é a letra A. Tá bom, pessoal? Letra A, voltando aqui na questão para vocês verem. Não temos nada relacionado à energia elétrica, nem produtos minerais. A gente tem o peso maior dessa lei estadual, favorecendo o setor ambiental
e de desenvolvimento tecnológico também dentro dessas áreas mais ambientais e exploração extrativista. Agora vamos ver, só continuar esses incisos para a gente entender o que diz o resto dessa lei em relação às atividades que recebem incentivo nesse estado. O inciso 11 vai falar das atividades de reciclagem de material resíduo sólido utilizado na matéria-prima para atividade industrial. Então, tem novamente ligação com o setor ambiental, mas voltado à reciclagem. A gente tem o inciso 12, que também é uma mudança trazida que promova relevante investimento em ativo imobilizado no Estado. Ativo imobilizado, para quem não sabe, é prédio, construção civil, mas que venha favorecer o Estado. Tudo aquilo que você não consegue mover do tipo de bens que você tem. É um termo extraído da contabilidade. Portanto, ativo imobilizado é casa, é prédio, qualquer instalação pública que venha beneficiar o Estado, né? Por isso que está aí. Inciso 13, também é uma mudança trazida com a alteração de 2023, possua capital social compatível com seu volume de produção, faturamento bruto e ativo imobilizado constantes no projeto técnico-econômico. Para receber o incentivo, como a gente viu, uma empresa que tenha subsidiária ou tenha uma das suas sedes nesse estado vai precisar atender pelo menos 6 desses critérios aí. Terceira questão se refere à tributação do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre frete em operações de venda de veículos novos, ou seja, a banca quer saber o que o candidato sabe sobre o regime de substituição tributária. De forma bem breve aqui, o que o candidato precisaria saber? De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, já que quando a gente fala de regime de substituição tributária, a gente fala de um substituto tributário, que está no polo ativo, e o substituído tributário, que está no polo passivo desse processo de substituição tributária. O que isso significa? O regime da substituição tributária ele foi criado para que a responsabilidade pelo recolhimento de um imposto não atravesse toda uma cadeia produtiva, não precise ir por cada sujeito que passa por essa cadeia produtiva, mas sim ser recolhido por um único contribuinte, geralmente essa pessoa é o fabricante, até chegar no consumidor final. Esse valor vai sendo repassado e embutido no preço da mercadoria, de maneira que o governo não precise ficar recolhendo de cada membro dessa cadeia produtiva. A gente pode dizer, nesse caso, que a substituição tributária é uma forma de simplificação da cobrança do tributo do ICMS, no caso frete, sobre a distribuição de mercadorias diversas. O caso da questão é para veículos novos, mas se a gente estivesse falando de outros tipos de cadeia produtiva, por exemplo, produtos alimentícios que saem da fábrica e vão para os supermercados, quem é que paga esse tributo atravessando todos os distribuidores, atacadistas, até chegar no consumidor final? Entendeu? É mais ou menos essa lógica. Para fins meramente ilustrativos, eu trouxe 2 infográficos do site TecnoSpeed para mostrar como é que acontece sem a substituição tributária e com a substituição tributária. O que implica isso para a cadeia produtiva, como a gente estava falando. Aqui no caso da gente ter produtos alimentícios, como eu falei, são produzidos pela indústria, passam para o distribuidor, vão para o ponto de venda, no caso atacadistas, ou supermercados de bairro, chegam no consumidor final. Se o governo brasileiro não tivesse um regime de substituição tributária para determinados tipos de produtos, e aí a gente traz aqui produtos que incidem em frete para poder recolher o ICMS, veja que cada agente
dessa cadeia produtiva ia ter que recolher esse imposto sobre a transferência ou locomoção dessa mercadoria. Aqui, como bem foi colocado no infográfico, é que o recolhimento precisaria acontecer etapa por etapa, do fabricante ao consumidor final. Já num processo com a substituição tributária, o governo tem como cobrar esse imposto, recolher o ICMS somente do substituto tributário. E geralmente, como eu falei, o fabricante nessa cadeia produtiva seria a indústria. Já os substituídos tributários são os outros agentes dessa cadeia que ficam, entre aspas, isentos de recolhimento de tributo sobre a transição ou locomoção dessa mercadoria. Veja aqui que o recolhimento é feito por completo e antecipadamente por toda a cadeia. E aí, o interessante dessa questão é que o candidato precisaria entender em que tipo de substituição tributária esse caso do repasse do imposto sobre frete de veículos novos estaria inserido, porque a gente tem 3 tipos de cálculo da substituição tributária. Um é a substituição do contribuinte. Nesse caso, quem fica responsável por recolher o imposto é um dos contribuintes da cadeia. Como exemplo, a gente pode citar aqui uma fábrica que paga os tributos devidos pela empresa que prestou serviço de transporte. Isso está contemplado em algumas das alternativas, como a gente já vai ver. O segundo tipo de cálculo é a substituição para trás. Nesse caso da substituição para trás, o recolhimento do ICMS é adiado, e aí quem fica responsável pelo seu pagamento é quem está na ponta final dessa cadeia. Se a gente for olhar para esse infográfico aqui, seria o consumidor final. O último tipo da substituição para frente, ele prevê que todos os tributos sejam recolhidos antecipadamente. Portanto, no primeiro agente dessa cadeia produtiva, que geralmente é o fabricante. E para isso, a base de cálculo padrão é apoiada no Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ. Isto posto, vamos analisar as alternativas. Letra A. O Estado pode exigir a complementação do ICMS incidente sobre o frete nas operações em veículos automotores sob o regime de substituição tributária a ser pago pela concessionária desde que previsto em convênio de ICMS. Isso está errado, pessoal, porque pedir uma complementação do ICMS significa que a concessionária, que é um agente posterior da cadeia, estaria quebrando esse raciocínio da substituição para frente, que joga todo o recolhimento, quer dizer, o recolhimento integral desse ICMS para o fabricante do veículo. Portanto, veja o seguinte: a concessionária, nesse caso, ela paga sim o ICMS-ST, só que de forma indireta, porque esse valor que ela paga de ICMS já está incluído no valor da mercadoria que ela vai repassar para o fabricante na hora de comprar o veículo dele. Exigir uma complementação desse imposto sobre o frete diretamente da concessionária não é uma regra geral. O valor desse frete, por ser parte da base de cálculo presumida da substituição tributária para frente, que é o caso aqui, já deveria ter sido incluído e recolhido pelo fabricante no momento da emissão da nota fiscal de saída do veículo para a concessionária. Portanto, essa complementação só faria sentido em casos muito específicos, por exemplo, em ajustes de apuração, e não como uma regra de cobrança formal e normal. Letra B. Ainda que o frete tenha sido contratado pelo fabricante de veículos, o Estado pode cobrar o ICMS sobre o frete da substituída, a concessionária. Mais uma alternativa em que há uma quebra da lógica de substituição tributária. Percebe aqui? O Estado não pode cobrar essa parte do imposto diretamente da concessionária, que é a substituída, porque isso é uma responsabilidade legal do fabricante. O fabricante já foi cobrado desse ICMS, então por que o Estado está querendo cobrar de novo?
não haveria esse sistema, esse regime de substituição tributária, caso um novo agente da cadeia viesse a pagar esse mesmo imposto para o Estado. Lembrando que a concessionária vai pagar apenas o custo do imposto embutido no valor da nota fiscal, ou seja, como eu falei, o valor cheio da mercadoria que ela paga para o fabricante. Não é um novo recolhimento para o Estado em separado daquilo que o fabricante já pagou. Letra C. O Estado deve exigir da concessionária o ICMS sobre o frete, pois o valor do frete é sempre integrado à base de cálculo do ICMS na substituição tributária, independentemente de quem contrate o transporte. Isso aí tá certo, pessoal, porque lembra que eu falei que normalmente é o fabricante, o primeiro agente, ator naquela cadeia produtiva quem paga? Pois é, enunciado da letra C induz o candidato ao erro na medida em que faz ele acreditar que o Estado vai cobrar novamente o ICMS da concessionária, quando na verdade nós temos duas situações aqui. A concessionária vai arcar com o custo financeiro do imposto, mas quem vai ter a obrigação tributária de recolhê-lo e repassá-lo ao Estado é o fabricante, porque ele é o substituto tributário. Vai recair sobre a concessionária o ônus financeiro do recolhimento desse imposto pelo fabricante, porque ela vai pagar esse imposto embutido no valor da sua nota fiscal. O contribuinte de fato e responsável por esse recolhimento é o fabricante, porque a gente está dentro de um caso de substituição tributária para frente. E essa questão traz exatamente essa complexidade de entender a relação da substituição tributária, porque a responsabilidade legal pelo recolhimento de um imposto é sempre de um contribuinte, no caso fabricante, mas o ônus financeiro acaba sempre sendo repassado para o adquirente, e no caso é a concessionária. E isso independe de qualquer relação contratual, porque é nisso que se baseia o cálculo do ICMS. A base de cálculo do ICMS-ST é formada por valor da operação própria, o preço do produto, no caso veículo, IPI e outras despesas cobradas do adquirente, a concessionária, o valor do frete, que realmente é o custo do transporte, a margem de valor agregado, que é o MVA, ou seja, um percentual fixo estabelecido em convênios ou legislações que vão variar de estado para estado e vão servir para presumir o valor das operações subsequentes até o consumidor final. A chave para o candidato não cair na pegadinha da banca nessa questão seria exatamente ele não se apegar ao agente e ao fabricante que vai recolher, porque essa primeira redação da alternativa C está realmente muito enganosa, mas considerar que em relação à base de cálculo do ICMS, a letra C traz exatamente aquilo que prevê a legislação. Olha o que anula a letra D. O ICMS sobre o frete somente pode ser exigido pelo Estado se o transporte for contratado pela montadora fabricante. Já estabeleceu uma condição em relação a quem contrata. Não é isso que vai interferir no cálculo da base do ICMS, que na verdade é sobre isso a questão. O frete vai integrar a base de cálculo da substituição tributária, mesmo que o transporte seja contratado e pago diretamente pela concessionária. Justamente porque esse regime tributário entende que deve ser incluído para o cálculo do imposto antecipado, porque ele vai ser passado ao longo de toda a cadeia. Já a alternativa é: o frete referente ao transporte do veículo entre montadora, fabricante e a concessionária revendedora não integra a base de cálculo do ICMS, está errado. Justamente nesse tipo da substituição tributária para frente, esse frete precisa constar, aliás, não necessariamente só na do tipo para frente, mas em todos os cálculos. Todos os tipos de substituição tributária incluem o frete no valor que vai formar o ICMS, porque isso está na base de cálculo do imposto. Não depende do tipo, portanto, da substituição tributária,
e essa parte final estaria correta, independe de quem contrata o transporte. Portanto, a alternativa E está incorreta porque ignora que o frete é um componente essencial da base de cálculo presumida do ICMS-ST. Então, pessoal, acharam essa questão difícil? É enrolada porque a banca tenta fazer uma pegadinha em relação a quem paga o tributo, mas o candidato, sabendo exatamente qual era a base de cálculo do ICMS, ele conseguiria sair dessa questão vitorioso. Quarta questão nos traz o tema da repartição das receitas tributárias, e aí a gente está falando numa temática que envolve a Constituição Federal, muito embora tenha a ver com o direito tributário. Trocando em miúdos, pessoal, a gente quer saber quem pode garfar o que das receitas tributárias geradas no Brasil, segundo a nossa Constituição. Então, na hora de repartir esse bolo de todos os impostos que são cobrados da população, como é que acontece essa distribuição entre os entes federativos e o Brasil? A alternativa A vai dizer o seguinte: o produto do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, o IRPJ, é repartido integralmente entre os municípios para financiar suas despesas com saúde e educação. O candidato inteligente, ele tinha que parar a leitura no final da letra A e desconfiar imediatamente, porque pensa, o imposto de renda sobre pessoas jurídicas, o que as empresas pagam para o governo de imposto, é a principal fonte de receita da União. Imagina destinar todo esse montante integralmente ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Impossível, né, pessoal? Não tem como repartir integralmente entre municípios uma receita que é a principal da União. Portanto, está equivocada essa letra A. O que a Constituição prevê é que a maior parte dessa receita fique para a União, realmente, e uma parte apenas seja destinada ao FPM, como eu falei, ao Fundo de Participação dos Municípios, mas nunca integralmente, ok? Letra B. O Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, é repartido entre os estados e os municípios e sua receita é destinada exclusivamente ao custeio das atividades de defesa e segurança pública. Para por aí. O IPI é de competência da União. Essa receita é repartida em parte através do Fundo de Participação dos Estados, que é o FPE, e do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, conforme a gente viu na alternativa anterior. Só que essa receita, além de ter também uma parte significativa para a União, que não está contemplado nessa alternativa, ela não é destinada exclusivamente à defesa e segurança públicas. Portanto, também está eliminada a letra B. Letra C. Os municípios recebem 50% do produto de arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, relativo aos veículos automotores licenciados em seus territórios. Isso está correto, pessoal. A Constituição nos diz que os municípios têm direito a 50% do produto de arrecadação do IPVA dos veículos que são licenciados nesses respectivos territórios. Os outros 50% pertencem aos estados. Então, está perfeita a redação da alternativa C, esse é o nosso gabarito. Letra D. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, ICMS, é de competência dos estados, é verdade, e o produto de sua arrecadação não é repartido com os municípios, e isso está errado. Como eu falei na questão anterior, o ICMS é de competência estadual, mas segundo esse artigo 157 da nossa Constituição, 25% do produto dessa arrecadação do ICMS precisa ser repassado aos municípios. Portanto, a alternativa D está errada nesse critério de que não é repartido nada com os municípios, isso está errado.
A alternativa é: os municípios recebem 50% do produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, relativamente aos imóveis neles situados, se fiscalizados e cobrados por eles. Isso também está errado, pessoal. Por quê? O ITR é de competência da União. Só que a União abriu mão desse imposto, que não arrecada muito, em benefício dos municípios. Os municípios podem ficar com 100% do produto da arrecadação do ITR, desde que os imóveis neles contidos estejam no próprio território, ok? E desde que eles optem por fiscalizar e cobrar esse imposto. Se eles não fizerem essa fiscalização e cobrança, conforme consta no final do enunciado dessa alternativa E, aí o imposto continua sendo arrecadado pela União. Portanto, o final da alternativa E está correto, só que o início está errado, porque 100% desse produto da arrecadação pode ser repassada para os municípios. Pode acontecer para os municípios. Não é metade, metade. Se eles fiscalizarem, se eles cobrarem, 100% é deles, não mais da União. Quinta questão nos traz a jurisprudência dos tribunais superiores em relação a princípios gerais do direito tributário. Quais princípios especificamente? Ela quer saber do princípio da isonomia e do federalismo, princípio da capacidade contributiva e princípio da seletividade. Vamos revisar o que pressupõe cada um desses princípios para a gente, então, analisar as alternativas e chegar no gabarito correto? Primeiro, a gente precisa lembrar por que existem esses princípios gerais no direito tributário. Esse conjunto de princípios existe para garantir a justiça e a equidade na arrecadação de impostos, porque se eles não existissem, o Estado poderia vir a abusar de todo o poder que ele tem para poder estipular quanto de tributo que a gente paga. Portanto, todos esses princípios, numa prerrogativa geral, vão atuar como limitadores do poder de tributar do Estado, de forma a proteger o contribuinte contra eventuais abusos. O primeiro princípio que a gente tem aqui é o da capacidade contributiva. E o que o nome sugere? Sugere que existe uma prerrogativa limitadora no poder do Estado, na medida em que ele só pode taxar o contribuinte proporcionalmente à capacidade dele de poder contribuir para a receita do Estado. Por isso o nome capacidade contributiva. Eu preciso contribuir pecuniariamente através dos meus impostos na medida em que eu sou capaz de arcar com eles. Porque, veja, se não existisse essa busca por uma justiça fiscal e uma progressividade do sistema tributário, o contribuinte poderia correr o risco de não conseguir arcar com seus custos básicos de vida, porque a maior parte da sua renda estaria reservada ao pagamento de imposto. Infelizmente, essa ainda é uma realidade de muitos no país, então a gente tem que pensar nesses princípios mais como um idealismo do cenário que dispõe as leis do nosso país, da nossa Constituição e de todas as suas leis infraconstitucionais para assegurar que essa proteção ao contribuinte exista e não como uma realidade em si. De qualquer maneira, esse princípio da capacidade contributiva, ele vai assegurar que as alíquotas de impostos devem aumentar à medida que a base de cálculo do contribuinte, a sua renda e o seu patrimônio também crescem. É aquela velha regra: quem ganha mais tem que contribuir mais, tem que pagar mais em relação a quando ganha. Isso é o que predispõe o princípio da capacidade contributiva. A cobrança dos tributos precisa ser proporcional à riqueza do contribuinte, ok? Vamos para o segundo princípio, que é o da isonomia. Toda vez que você ouvir a palavra isonomia, eu quero que você lembre da palavra igualdade.
mas não no sentido de nivelar todos por uma mesma régua, e sim tratar de forma diferente aqueles que são diferentes, ok? Presta atenção no seguinte, dentro do direito tributário, o princípio da isonomia vai assegurar que o Estado não possa vir e taxar com tributos pessoas de religiões diferentes, raças diferentes, sexos diferentes, idades diferentes, porque a lei determina pelo princípio da isonomia que não podem existir privilégios ou discriminações de nenhum tipo na cobrança de impostos, assim como em todas as áreas, porque isso também é um princípio que está na nossa Constituição. Mas é justamente esse o papel do princípio da isonomia, combater uma possível arbitrariedade do poder público, de maneira a assegurar que, diante de uma mesma situação geradora de tributo, no caso a compra de um produto, o recebimento de uma renda, a cobrança vai ser a mesma para todos que se enquadram naquela mesma situação. Então não pensa na característica que nivela o indivíduo, pensa na característica que configura a situação. A situação é que vai dar o fato gerador de tributo. Então, todos os indivíduos que estejam enquadrados naquela mesma situação, pelo princípio da isonomia, por isso a gente não fala em igualdade, a gente fala em isonomia, vão ser tratados de maneira igual. Ok? Vamos ver agora o princípio do federalismo. Esse princípio vai definir que haja uma distribuição de competências tributárias entre os diferentes entes da federação. Como assim? Se eu tenho a federação sendo constituída por União, Estados, Distrito Federal e municípios, eu preciso que a lei estabeleça quem vai ficar com qual fatia da arrecadação tributária nacional. Exatamente como a gente viu na questão anterior a essa. A lei, nesse caso, precisa estabelecer, segundo esse princípio, quais impostos cada ente vai poder instituir e arrecadar, de forma a evitar que existam conflitos de competência ou mesmo uma dupla tributação sobre o mesmo fato gerador. Esse princípio também visa garantir a autonomia financeira dos entes federativos, para que eles consigam, cada um, financiar as próprias políticas públicas e os serviços essenciais, por exemplo, saúde, educação, segurança, para a sociedade, dentro de cada esfera geográfica. Portanto, o federalismo tributário precisa ser visto aqui como um princípio estrutural da política brasileira, que garante o equilíbrio e autonomia entre os diferentes níveis de governo. Tudo bem? Vamos ao último princípio, o princípio da seletividade. Como o próprio nome sugere, esse princípio vai me dizer exatamente qual tipo de alíquota de imposto eu preciso definir para determinado bem, de acordo com o critério da essencialidade, ou seja, quão essencial aquele bem é para consumo da população em geral. Se a gente está falando de alimentos e medicamentos, por exemplo, esses itens precisam ter uma carga tributária menor, porque a maioria da população vai precisar ter um poder de compra para poder adquiri-los, entendem? Alimentos e medicamentos são itens de primeira necessidade. Praticamente todo mundo vai precisar consumir isso. Se a gente está falando de artigos supérfluos ou que sejam considerados prejudiciais à saúde, como cigarro, bebida alcoólica, aí a gente precisa colocar esses itens com alíquotas maiores, porque é do interesse do governo reduzir o consumo desses bens. Entende? Por isso o princípio da seletividade, ele vai guiar a pessoa que está definindo que tipo de imposto e quanto cobra de imposto sobre cada produto e cada serviço, vai guiar essa escolha para que ela continue garantindo uma justiça social, no sentido de que a tributação dos bens de consumo não pode pesar mais no orçamento das famílias de baixa renda. É essa a lógica do princípio de seletividade. Agora que a gente deu uma palhinha em relação a quais são esses 4 princípios gerais do direito tributário, vamos começar a analisar as nossas alternativas, certo?
No primeiro item, a gente tem o seguinte: a legislação federal que impõe a obrigação de apresentação de declaração de débitos e créditos de tributos federais aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, mas não a estende aos órgãos da própria União, ofende o princípio da isonomia e o federalismo. E aí, para esclarecer essa temática, a gente tem um entendimento consolidado do STF de que essa obrigação de apresentar uma declaração de tributos federais, no caso de débitos e créditos de tributos federais, existe essa obrigação aos entes federativos, mas no quesito de obrigação acessória para fins de fiscalização. Se é uma obrigação acessória, a gente não pode considerar que isso fere o pacto federativo ou mesmo o princípio da isonomia. Porque a gente entende que obrigação acessória para fins de controle fiscal é considerada legítima. E também porque, percebam, a União tem o poder de instituir obrigações fiscais para fins de fiscalização, no sentido de que a sua própria estrutura interna já possui mecanismos de controle de despesas e receitas desses órgãos. Então, eles não deixam de ser contemplados com algum certo tipo de obrigação acessória. Não é a mesma aplicada aos entes federativos, mas também não significa que esses órgãos vão passar incólume em relação ao controle fiscal feito pela União. A única coisa que poderia configurar inconstitucionalidade aqui, nessa situação que está sendo colocada pela primeira alternativa, seria a União exigir um tributo dos entes federativos sem uma contrapartida ou motivo válido. Aí a gente está falando de obrigação fiscal, não é obrigação acessória. Nesse caso, a gente precisa ter uma fundamentação para que haja essa cobrança, para que haja essa arrecadação. Não havendo, a gente falando aqui de uma obrigação acessória, para fins de fiscalização, a gente não fere a isonomia, nem fere o princípio do federalismo. Perfeito? A segunda afirmativa vai dizer o seguinte: os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, como critério da justiça fiscal, permanecem aplicáveis mesmo quando se trata de tributos contraprestacionais, como as taxas. Se o candidato pensasse no significado de tributos contraprestacionais, ele poderia se enrolar, se confundir nessa segunda afirmativa e acreditar que ela está incorreta. Por quê? Porque os tributos contraprestacionais eles estão vinculados a algum serviço que o Estado presta para a população, de maneira que ele possa vir a cobrar isso na forma de uma taxa individual. A gente pode citar como exemplos aqui a taxa da coleta de lixo, a taxa do saneamento básico, a taxa que a polícia cobra para poder fazer fiscalização num determinado bairro, em determinados estabelecimentos. Então, existem taxas que estão vinculadas à prestação de algum serviço pelo Estado. E, sendo esse serviço específico e divisível, no sentido de que o Estado pode fazer um cálculo e distribuir de forma equânime esse valor para toda a população que usufrui dele, ele vira uma taxa. Por isso que a gente configura isso como um tributo contraprestacional, não é um imposto. Imposto é considerado tributo não vinculado, ou seja, independe de qualquer prestação de serviço estatal específico, ok? O contribuinte paga de qualquer maneira o imposto, usufruindo ou não usufruindo. Agora, a taxa não. Além da taxa, a gente tem como outro exemplo de tributo contraprestacional a contribuição de melhoria. Por exemplo, é um imposto que se paga quando há uma valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. No caso da construção de uma avenida, uma instalação de saneamento básico em uma rua, esse valor é cobrado do contribuinte de maneira proporcional ao acréscimo do valor que o imóvel obteve. Ok? Então, esses são os tributos contraprestacionais. Agora, por que isso está correto? Como o próprio enunciado da questão sugere,
Esses princípios da isonomia e da capacidade contributiva, eles são gerais. Eles abarcam qualquer tipo de tributo, seja vinculado, no caso dos contraprestacionais, seja não vinculado, no caso dos impostos. Eles regem toda a doutrina tributária. E é por isso que a gente precisa considerar a segunda alternativa como correta. Uma pessoa que analisasse pela ótica dos tributos contraprestacionais podia pensar o seguinte: olha, as taxas são calculadas de uma forma equânime, como eu acabei de dizer. O governo se baseia no custo do serviço ou da obra e não na capacidade econômica do contribuinte. Veja, no caso dos impostos, que são tributos não vinculados a uma atuação estatal específica, a ideia é que a pessoa paga o imposto de acordo com a sua capacidade financeira. Portanto, a capacidade contributiva é um princípio que orienta muito mais os impostos, que são do tipo tributos não vinculados, do que as taxas, que são tributos vinculados. Como taxas e contribuições de melhoria são tributos contraprestacionais, em outras palavras, vinculados, o seu fato gerador está ligado ou vinculado, como o próprio nome diz, a uma atuação do Estado em favor do contribuinte. O serviço é público, específico e divisível, ou uma obra pública. No caso, o Estado nunca vai cobrar uma taxa de coleta de lixo de um jeito que não seja equânime para todo mundo, independente da renda, porque ele simplesmente vai pegar tudo que ele gasta para poder fornecer aquele serviço de coleta e vai distribuir de forma igual para a população toda, sem considerar a capacidade que cada um tem de pagar aquela taxa num valor maior ou menor. Por não haver essa proporcionalidade, o candidato podia se equivocar na interpretação da alternativa 2, da afirmativa número 2. Só que essa lógica está incorreta, porque, como a gente viu, é um princípio orientador. Por mais que eu tenha taxas, que são tributos vinculados, eu ainda assim estou preservando o princípio da isonomia, no sentido de que todas as pessoas, independentemente da renda, não vão gozar daquele serviço que o Estado está oferecendo. Aquela taxa é a taxa de serviço que o Estado precisa para fornecer aquele serviço à população. Mas se todos vão usufruir dele, é legítimo que todos paguem a mesma quantia. Perceba que, como é a mesma quantia, a gente fala de princípio da isonomia que é mantido. E aqui não se entende capacidade contributiva porque realmente é um princípio que orienta mais os tributos não vinculados, mas não que não exista para os tributos contraprestacionais por se tratar de um princípio geral que norteia toda a doutrina tributária. Então é essa mentalidade que o candidato tem que ter para conseguir entender que a alternativa 2 está correta. Tudo bem? A justiça fiscal, ela se baseia nesses dois princípios que estão na alternativa 2. Portanto, não tem nada de equivocado aqui. Alternativa 3, o princípio da seletividade aplicável ao IPI não implica por si só imunidade ou completa desoneração tributária de determinado bem, ainda que seja essencial. O que se está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que o fato de eu aplicar um imposto maior ou menor, dependendo do quão necessário determinado bem é para a população, não significa que eu vou isentar aquele bem de algum imposto. Só significa que eu vou reduzir a carga tributária dele baseado num critério. Esse critério é o da essencialidade. Quão essencial aquele bem é para o consumo das famílias, para o consumo da população. Eu vou utilizar isso como norteador do quanto de imposto que eu vou poder cobrar, principalmente nesse caso em que a gente está falando de um imposto sobre produto industrializado. Ou seja, a maioria dos produtos alimentícios que a gente vê no mercado hoje para compor a cesta básica da população passa por esse imposto, né? Esse e o ICMS. E esse
princípio da seletividade é um princípio norteador justamente para regular esses impostos que vão passar pela maioria dos produtos considerados essenciais, como alimentos de primeira necessidade, que a população vai precisar consumir. Portanto, essa alternativa 3 está correta. É a mesma coisa que eu dizer, olha, a seletividade é um critério para modular a alíquota, mas não para conferir imunidade ou isenção completa do bem, isenção tributária, no caso. Isso porque a nossa Constituição estabelece hipóteses em que a imunidade tributária existe e é permitida, que vai regular, por exemplo, bens como livros, jornais, periódicos. Aqui a gente fala de seletividade e não imunidade. Um bem essencial pode ter uma alíquota reduzida, mas ainda assim está sujeito à tributação, porque ele não configura um tipo de bem dentro da norma de imunidade que tem na Constituição. Isto posto, pessoal, o gabarito para essa nossa quinta questão é a letra D de dado. Apenas as alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. Sexta questão diz o seguinte: o Estado X, estado de destino da mercadoria, está exigindo da sociedade empresária ABC, optante pelo Simples Nacional, o diferencial de alíquota do ICMS de FAO. E a gente precisa dizer se essa cobrança do Estado que recebe a mercadoria é constitucional ou não. Isso porque, pessoal, em tese, o ICMS já é cobrado do Estado de onde sai a mercadoria. Ou seja, a empresa ABC está situada no Estado, a mercadoria que ela produz sai daquele Estado, é para esse Estado que vai o tributo. Só que, na situação descrita na questão, o Estado para onde foi enviada a mercadoria está cobrando uma diferença na alíquota desse ICMS já pago para o Estado de origem. E é isso que nós devemos julgar se é constitucional ou não. Para responder essa questão, seria interessante que o candidato soubesse o resultado do julgamento do recurso extraordinário 970.821, tema 517 da repercussão geral, em que foi julgado constitucional a cobrança de diferencial de alíquota de imposto sobre ICMS nas compras interestaduais feitas por empresas que optassem pelo Simples Nacional. O raciocínio equivocado para essa questão que o candidato não poderia ter seria pensar o seguinte: pela Lei Complementar 123 de 2006, que instituiu o Simples Nacional, eu deveria ter a substituição de um regime complexo de tributação por um regime de arrecadação mais simplificado. Não é isso que representa o Simples Nacional, como o próprio nome sugere? Sim, é isso. Portanto, o raciocínio equivocado seria o candidato pensar que a cobrança do DIFAL por esse estado de destino da mercadoria sobre a empresa ABC representaria uma sobreposição dos regimes tributários, porque isso seria considerado ilegal pelo STF. Se ele pensasse assim, ele marcaria a letra A e estaria equivocado isso. Porque, inclusive, a decisão mais recente do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a DI 6.030, também declarou que são válidos os dispositivos da Lei Complementar Federal, essa que eu mencionei, 123 de 2006, que obrigam o recolhimento da diferença de alíquotas interna versus interestadual do ICMS-ST para empresas optantes do Simples Nacional que realizarem operações interestaduais. Portanto, já existem 2 dispositivos que julgam como válida e constitucional essa cobrança do ICMS de FAO nesse caso. Portanto, o que realmente poderia ajudar o candidato a encontrar o gabarito correto seria não pensar tanto nessa questão constitucionalidade ou inconstitucionalidade, porque ele facilmente seria induzido ao erro,
mas pensar na forma de instituição do tributo. Sendo esse tributo válido, qual é a forma correta de eu instituí-lo, de eu cobrá-lo, considerando os cenários possíveis? É assim que a gente tem que pensar em relação ao gabarito dessa questão, ok? Vamos analisar o que diz a alternativa B. A cobrança do ICMS de FAO deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito. É exatamente esse o gabarito da nossa questão. Por quê? A cobrança de tributos no Brasil, de uma forma geral, incluindo o ICMS de FAO, ela é regida pelo princípio da legalidade tributária, estabelecida no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Esse princípio vai determinar que nenhum tributo pode ser cobrado ou majorado sem que uma lei que o defina seja aprovada. O que isso significa? Eu preciso de uma lei em sentido estrito, ou seja, uma lei ordinária ou complementar que seja aprovada pelo Poder Legislativo para que essa cobrança possa valer. Se eu estou falando de tributo como o ICMS, que é de competência estadual, eu estou falando da Assembleia Legislativa, que precisa aprovar essa lei ordinária ou lei complementar, porque eu estou falando em leis estaduais, ok? Que regulam o ICMS. Em outras situações, o que seria possível ter seria um decreto estadual. Só que aqui um decreto não seria suficiente para validar a cobrança. No caso de ICMS de FAO, eu preciso ter uma lei estadual em sentido estrito que autorize essa cobrança. Isso porque, no caso em paralelo que a gente está falando, o decreto estadual funcionaria como um ato normativo já do Poder Executivo e geralmente tem uma função meramente regulatória das leis existentes. Ele serve para regulamentar as leis que já existem, mas ele não pode, por si só, criar ou aumentar um tributo. Por isso que a gente diz que essa cobrança só poderia ser instituída a partir de lei em sentido estrito. Eu preciso ter uma lei ordinária ou complementar que seja aprovada pelo Legislativo Estadual, no caso a Assembleia Legislativa, para que o ICMS de FAO possa ser cobrado segundo esse princípio da legalidade tributária. Vamos ver por que as outras estão erradas. A constitucionalidade da imposição tributária do ICMS de FAO pelo Estado X depende da análise da possibilidade de compensação de créditos. Veja, a compensação de créditos é um mecanismo importante do ICMS, mas ela não vai ser o requisito para a validade da cobrança do DIFAL. O requisito fundamental aqui para a existência desse tributo é a lei. Tudo bem? Se eu não tiver essa lei, por isso que a gente diz em sentido estrito, essa cobrança não se torna válida. Letra D. A cobrança do ICMS de FAO pelo Estado X não viola o princípio da legalidade, isso está correto, não viola realmente, com base no decreto estadual. A gente acabou de ver que isso estaria errado, visto que a LC, Lei Complementar 123/2006, expressamente autoriza a cobrança. Isso está equivocado, tá, pessoal? Por quê? A Lei Complementar 123 de 2006 não autoriza decreto estadual para a criação de um tributo. Você precisa ter uma lei ordinária ou lei complementar. Decreto não tem força de lei para a criação de tributo. Por isso que isso aí está errado. Precisa haver uma lei estadual, conforme eu falei para vocês. Esses dois cenários em que Poder Executivo vai promover um decreto estadual e vai criar leis, está errado. Porque Poder Executivo, nesse caso de tributo, só vai performar um ato normativo, só vai regulamentar a lei que já existe, não vai criar nova lei. Não tem força para criar nova lei nem aprovar criação de tributo. Por isso, a letra D está errada. Letra E. A imposição tributária do ICMS de FAO pelo Estado X somente é constitucional se a sociedade empresária ABC se enquadrar como consumidora final na operação. A redação da letra E também foi bem capciosa,
porque a cobrança do DIFAL ela é aplicada justamente nas operações interestaduais com destino a consumidores finais. Só que pensa comigo, o ponto crucial dessa questão é o candidato entender que o instrumento legal necessário para que haja essa cobrança é uma lei. Não tem nada a ver com a natureza do destinatário da mercadoria. Se o destinatário da mercadoria que está sendo tributada mudar, isso nada impacta a existência ou não do meu tributo, porque quem institui que a existência desse tributo ou a criação desse tributo vai continuar sendo a lei que está lá, a lei ordinária, a lei complementar que instituiu aquela cobrança. E não tem absolutamente nada a ver com o destinatário dessa mercadoria. Tudo bem? Portanto, o gabarito da nossa sexta questão é a letra B de bola. Sétima questão quer saber da gente quem tem direito à imunidade tributária recíproca. Imunidade tributária recíproca é um dispositivo da nossa Constituição Federal, no artigo 150, inciso 6º, letra A, que visa impedir que União, Estados, Distrito Federal, municípios possam vir a cobrar impostos uns dos outros sobre patrimônio, renda, serviços. Essa proteção também poderia se estender a outras entidades, desde que preenchidos determinados requisitos. E ela serve exatamente para impedir que haja uma dupla tributação em cima dessa renda. Ok? Dessa renda, desses serviços, do patrimônio público já destinado a determinados municípios, entes federativos, de uma forma geral. Tudo bem? Letra A vai dizer o seguinte: Estados-membros, no que se refere às contribuições previdenciárias. Contribuições previdenciárias é o que torna a letra A incorreta, porque imunidade tributária recíproca só pode ser aplicada a impostos e contribuições previdenciárias não são consideradas impostos. Tudo bem? Esse é o erro da alternativa A, já eliminamos essa. Letra B. Empresas públicas delegatárias de serviços públicos essenciais que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial. A alternativa B, pessoal, está correta. Esse é o nosso gabarito para essa sétima questão. Por quê? O STF consolidou o entendimento de que a imunidade tributária recíproca pode ser aplicada a empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, exatamente como está sendo descrito na alternativa, desde que atuem em regime de monopólio, tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista, tá? E não tenham como objetivo principal a distribuição do lucro a acionistas privados, conforme consta nessa alternativa B também. Essa imunidade, lembrando, só é concedida para bens, rendas e serviços relacionados com atividade fim. Se na alternativa B não constasse essa expressão importantíssima, que elas são delegatárias de serviços públicos essenciais, aí eu já poderia ficar na dúvida. Por quê? É isso que configura o direito à imunidade tributária para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Porque eu só posso aplicar a imunidade tributária sobre renda, serviço e bem desse tipo de empresa que esteja relacionado com a atividade fim. E nesse caso, a atividade fim precisa ter como público a sociedade em geral no atendimento a serviços essenciais, considerados essenciais. Tudo bem? Vamos analisar por que as demais estão incorretas. Letra C. Fundações dos partidos políticos. Essa daí podia confundir o candidato porque a imunidade tributária recíproca se aplica aos partidos políticos, mas não se estende automaticamente às fundações dos partidos políticos. Lembrando que os partidos políticos precisam cumprir requisitos específicos para garantir essa imunidade tributária, já específica para entidades sem fins lucrativos. Aí, o que
a letra que corresponde a esse tipo de entidade para receber a imunidade tributária, para conceder esse direito à imunidade tributária, já consta na letra C do mesmo artigo 150, inciso 6º. Letra D. Sociedades de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores. Isso também está incorreto, porque o simples fato de uma sociedade de economia mista ter ações negociadas em bolsa já caracteriza como uma empresa com fins lucrativos, então afasta totalmente a aplicação de imunidade tributária recíproca, percebe? Essa expressãozinha com participação acionária negociada em bolsa de valores já invalida totalmente. E a letra E traz um probleminha parecido com a letra D, né? Olha como ela colocou aqui. Empresas privadas arrendatárias. Tinha um erro na prova original, tá, pessoal? Estava escrito arrendatária, mas eu corrigi aqui para parecer certo para vocês. Empresas privadas arrendatárias de imóvel público, ainda que explorem atividade econômica com fins lucrativos. Isso está errado porque a imunidade tributária recíproca não pode se estender a entidades privadas, né? Mesmo que elas explorem um bem público, como é o caso aqui. Essa proteção de imunidade tributária recíproca, ela serve para proteger o patrimônio da pessoa jurídica de direito público, não para uma empresa privada que vai usaria esse benefício, esse privilégio, com objetivo de lucro. Tá bom? A 8ª questão nos coloca a situação de uma venda de um veículo em que o novo proprietário do veículo não passa para o nome dele o automóvel junto ao Detran. E com isso a antiga proprietária passa a ser responsável pelo pagamento do IPVA, mesmo após a venda do veículo. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, STJ, a questão nos pergunta se essa responsabilização pelo pagamento do imposto, mesmo após a venda, é correta e a forma como ela é imputada ou não a Maria, que é a antiga proprietária, pelo pagamento desse imposto. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a solidariedade do antigo proprietário no pagamento do IPVA após a venda de um veículo somente pode acontecer se houver uma lei estadual específica prevendo essa responsabilidade, na hipótese de ausência da comunicação da venda ao órgão de trânsito, no caso Detran, que é exatamente o caso em tela aqui. O STJ entende que a obrigação tributária de pagar o IPVA é de natureza propter rem, ou seja, isso é uma expressão no direito para dizer que esse pagamento do IPVA está vinculado à propriedade do veículo. No entanto, essa responsabilidade do antigo proprietário, mesmo que o novo não tenha transferido a documentação, não acontece de forma automática. Ela depende de uma norma legal local, ou seja, estadual, específica, que a estabeleça. Entendendo isso, vamos analisar o que consta em cada uma das alternativas. Na letra A responsabilidade solidária de Maria pelo pagamento do IPVA pode ser atribuída independentemente da existência de lei estadual específica, simplesmente com base no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Isso daí está errado, né, pessoal? Porque a gente sabe que o Código de Trânsito não tem prerrogativa legal para criar obrigação tributária. Que a gente sabe que a obrigação tributária é de competência de cada ente federativo, nesse caso aqui, o Estado. E principalmente, quando a alternativa fala que independe da existência de lei estadual específica, pelo que a gente acabou de ver, já eliminaria completamente essa questão. E eliminaria mais ainda porque a gente sabe que Código de Trânsito não é um instrumento utilizado para propor obrigação tributária, no caso o pagamento de IPVA. Sabendo isso, o candidato elimina a letra A e já também elimina a letra B, que fala mais ou menos a mesma coisa. O Código Tributário Nacional aqui não é o Código de Trânsito, tá? É o Código Tributário.
prevê a imposição a Maria de responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA ao vendedor do veículo. Aí tá faltando uma crase, tá, pessoal? Prevê a imposição a Maria. Esse erro tá na questão, acabei de identificar. Voltei, fui incluir a crase para vocês aprenderem português ao mesmo tempo que estudam direito tributário. Vamos lá. O Código Tributário Nacional, analisando a questão novamente, ele não prevê essa responsabilidade solidária específica por o IPVA. E mais uma vez, como eu falei, a saída aqui era o candidato a lembrar que a obrigação tributária precisa ser estipulada em lei estadual específica. Código Tributário Nacional não é lei estadual específica. Por isso que eu falei que a A e a B, pela lógica uma da outra, se o candidato soubesse isso, ele poderia anular logo as duas, porque nem em Código de Trânsito, nem em Código Tributário Nacional é um instrumento utilizado, nenhum dos dois, para poder estipular, estabelecer pagamento de imposto na esfera estadual, como é o caso do IPVA, correto? Apenas lei estadual específica pode fazer isso, o que nos leva ao gabarito correto para essa questão que está na letra C. A jurisprudência atual reconhece que somente legislação estadual específica pode atribuir responsabilidade solidária a Maria pelo pagamento do IPVA, na hipótese de ausência de comunicação ao órgão de trânsito. É exatamente isso. E isso, pessoal, nessa alternativa está nos dizendo o seguinte, olha, esse pagamento que a Maria vai fazer do IPVA não é automático. Se eu não tiver uma lei que force a antiga proprietária a pagar isso no lugar do novo proprietário até que ele venha junto ao Detran e coloque o nome dele no veículo, aí eu não posso cobrar da Maria esse IPVA, mesmo que ela tenha sido a antiga proprietária e que o patrimônio, né, no caso o veículo, ainda esteja no nome dela. Na letra D, a jurisprudência atual estabelece que a responsabilidade solidária pelo IPVA não pode ser imputada a Maria, independente da... Aí também tem um erro, né, pessoal? Seria independentemente. Aqui a gente está falando de advérbio, não de adjetivo. Vou consertar também na próxima alternativa. Independentemente da previsão legal, visto que o contribuinte João é o proprietário do veículo quando da ocorrência do fato gerador. Isso está errado, pessoal, quando diz que não pode ser imputada a Maria independentemente, mais um erro da questão aí, tá? Só para vocês saberem, independentemente da previsão legal. A verdade é que, se houver previsão legal, a responsabilidade solidária pode sim ser imputada a Maria. Aí é que está o detalhe da questão. Ela só não tem essa obrigação automática se ainda não tiver uma lei que determine isso, mas se houver, ela realmente é obrigada a pagar esse imposto até o novo dono regularizar o nome do veículo junto ao Detran. Já corrigido mais um errinho da questão, independentemente, agora vamos analisar a letra E. A jurisprudência atual reconhece que somente lei complementar federal, aí o candidato que já sabe que obrigação tributária em esfera estadual só pode ser estabelecida por lei estadual específica, já elimina daí a letra E, porque somente lei complementar federal está completamente fora. Ainda inexistente, pode atribuir responsabilidade solidária a Maria pelo pagamento do IPVA na hipótese de ausência de comunicação ao órgão de trânsito. É exatamente esse o problema da letra E, correto? Lei complementar federal não é instrumento adequado para essa regulamentação, que é da competência de cada estado. Tá vendo? Vocês foram assistir um canal para concurso público de uma professora de português, aí dá nisso. Revisam português mesmo estudando direito tributário. É sem querer querendo. Chega de gracinhas agora, vamos à nossa nona questão. A nossa nona questão fala de denúncia espontânea, e para quem não sabe, denúncia espontânea é um instituto jurídico previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, nosso CTN da questão anterior.
Esse instituto jurídico da denúncia espontânea visa excluir a responsabilidade por infrações tributárias na medida em que o contribuinte pode vir declarar que ele não pagou aquele tributo, pagá-lo, antes que qualquer procedimento fiscal seja tomado, numa tentativa de tentar negociar aquela dívida da qual ele está inadimplente antes de realmente vir uma cobrança fiscal e assim reduzir os custos com fiscalização e regularização fiscal no país. E o nosso STJ tem uma jurisprudência consolidada a respeito da aplicação da denúncia espontânea, especialmente no que se refere aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, porque muitas vezes a denúncia espontânea, como eu falei, é vista como um incentivo para o contribuinte ir lá regularizar sua situação fiscal por conta própria, só que em alguns casos, algumas circunstâncias, essa norma pode ser desvirtuada e utilizada para beneficiar devedores que apenas vão tentar regularizar, entre aspas, a sua situação para lá na frente tentar escapar das multas após a constituição de crédito. Então, perceba, é uma brecha legal, é um incentivo, mas também não deixa de ter um risco para o Estado essa medida. Por isso que o nosso STJ dispõe de algumas interpretações em relação à jurisprudência a respeito dessa temática. Então, quando a gente fala aqui na questão tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a gente está se referindo aos tributos que o próprio contribuinte pode calcular, declarar e pagar sem a necessidade de uma fiscalização prévia, porque entende-se que a responsabilidade por essa apuração é do próprio contribuinte. O fisco, no caso a nossa Receita Federal, tem um prazo de 5 anos para homologar o cálculo e o pagamento feitos pelo contribuinte. Se o fisco não se manifestar nesse prazo de 5 anos, o lançamento é considerado homologado tacitamente. Então, vamos ver como é que funciona na prática para deixar o contexto dessa questão bem claro. Primeiro, começa com o contribuinte fazendo o cálculo do tributo, preenchendo a guia de pagamento e a declaração correspondente. Um exemplo, a declaração do imposto de renda ou o cálculo do ICMS que ele estiver devendo. Ele efetua o pagamento do valor que ele calculou. A autoridade fiscal, então, vai poder fiscalizar, como o próprio nome diz, o contribuinte a qualquer momento dentro dos 5 anos para verificar se esse cálculo e o pagamento que ele fez estão corretos. E no final acontece a homologação. Se essa fiscalização não encontrar irregularidades, o lançamento é homologado e se for encontrada alguma irregularidade, o fisco pode cobrar essa diferença acrescida de multa e juros. Tá ok? Esse é o modelo adotado pela maioria dos tributos federais e estaduais dentro do nosso modelo tributário. Então, como exemplos aqui desses tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a gente pode citar o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que a gente já viu várias questões nessa mesma prova sobre ele, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Enfim, a gente tem inúmeros casos porque, como eu falei, ele é muito comum dentro do sistema tributário brasileiro por ser muito mais eficiente, já que a responsabilidade pela apuração do imposto é transferida para o contribuinte, de maneira que a fiscalização possa ser exatamente o que o nome pressupõe, uma fiscalização daquilo que o contribuinte fez, e não onerar tanto o governo, no sentido dos órgãos que trabalham no fisco, para que eles não precisem calcular todos esses impostos e fazer uma ação muito mais direcionada só para controle daquilo que está sendo feito, dando maior autonomia para os contribuintes. Entendendo esse contexto do que significa aplicar uma denúncia espontânea, vamos à análise de cada alternativa.
Letra A. Aplica-se o benefício da denúncia espontânea aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados e constituídos, mas pagos a destempo. O que seria pago a destempo? Aqui, pago a destempo, pessoal, é pago fora do prazo, tá? É isso que quer dizer essa expressão dentro do direito tributário e da contabilidade tributária. Desde que antes de qualquer procedimento fiscal. E o que desqualifica essa alternativa A para o nosso gabarito é exatamente essa expressãozinha pago a destempo. Por quê? O STJ entende que a denúncia espontânea não se aplica a tributos declarados, mas pagos fora do prazo. Você só existe a denúncia espontânea, ela só pode ser aplicada para tributos que são pagos dentro do prazo, declarados e pagos dentro do prazo. Por quê? A declaração do contribuinte ela é considerada, dentro do nosso sistema tributário, uma confissão de dívida. Portanto, é um ato de constituição de crédito tributário. A partir do momento em que acontece a declaração, ou seja, a confissão dessa dívida, a multa moratória se torna devida, independentemente de qualquer fiscalização. Então, se você declarou, você tem que pagar. Se você declarar e não pagar, aí o negócio pode ficar muito pior e você abona qualquer possibilidade de poder utilizar a denúncia espontânea a seu favor, perdendo esse benefício. Letra B. Aplica-se o benefício da denúncia espontânea caso o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica antes de qualquer procedimento da administração tributária, noticiando a existência de diferença A maior, cuja quitação se dá concomitantemente. É exatamente isso que pressupõe a denúncia espontânea, né, pessoal? Exatamente o que ele descreveu aqui na letra B. O que acontece? O contribuinte efetuou uma declaração parcial do débito que ele tinha de imposto, débito tributário. Mas ele efetuou o pagamento integral. Depois que ele pagou direito, ele pode simplesmente, num procedimento meramente administrativo, retificar aquela declaração que ele fez parcial para dizer que, olha, eu não declarei tudo, está faltando isso aqui, tentar regularizar essa situação antes que a administração tributária, ou seja, o fisco, venha em cima dele. Como a gente viu, eles têm um prazo de 5 anos para encontrar erros nessa declaração. Se ele noticiar a existência dessa diferença A maior, mas quitar isso concomitantemente, ou seja, declarou, pagou certo, mesmo que ele tenha declarado errado, no sentido aqui de declarou parcialmente, ele está fazendo certo, porque o que interessa para o fisco é ele pagar direito. Se ele declarou uma coisa errada, mas ele pagou direito, tudo bem, desde que ele retifique essa declaração depois, não tem problema nenhum. Mas é exatamente isso aqui, esse caso que está descrito na alternativa B, que configura uma denúncia espontânea. No caso do contribuinte, partir dele uma retificação em relação àquilo que ele está prestando de esclarecimento para a Receita Fiscal. Lembra sempre, denúncia espontânea se aplica quando o contribuinte corrige voluntariamente uma declaração anterior e revela um débito geralmente maior, ou seja, pagando o valor adicional antes de qualquer fiscalização. Nesse caso, a retificação e pagamentos da diferença sempre vão ser vistos como um ato espontâneo de confissão e quitação, o que vai afastar desse contribuinte uma futura multa. E é por isso que a gente tem dentro desse instituto jurídico o nome denúncia espontânea. É ele indo lá e assumindo para o fisco, olha, ficou faltando isso aqui, esse era o valor correto que eu devia ter pagado, se eu pagar ele antes de vocês virem em cima de mim, aí eu fico isento de multa. É exatamente esse o princípio. Vamos entender por que as demais estão incorretas. Aplica-se o instituto da denúncia espontânea aos débitos tributários que tenham sido objeto de parcelamento. É o que nos diz a letra C, correto? Aqui a gente precisa entender que parcelamento da dívida não é quitação da dívida. O STJ pacificou o entendimento de que o parcelamento não vai configurar denúncia espontânea,
porque o débito já foi constituído e o parcelamento é somente uma forma de quitação desse débito em prestações. Ou seja, a denúncia espontânea vai exigir que aconteça o pagamento integral do tributo e dos juros. Tá ok? Portanto, parcelamento não configura denúncia espontânea. A letra D, ela é bastante capciosa para confundir o candidato. Olha só o que ela diz. Aplica-se o benefício da denúncia espontânea aos casos em que o contribuinte realiza o depósito judicial do valor integral do crédito tributário antes de qualquer instauração de procedimento fiscal pelo fisco. O candidato podia bater o olho aqui e pensar exatamente isso, que é denúncia espontânea. Só que não é. Perceba que aqui fala do contribuinte fazendo um depósito judicial. Mesmo que a gente esteja falando de valor integral da dívida, o que estaria correto, depósito judicial é entendido como uma forma de garantia, não de quitação da dívida. E a denúncia espontânea exige a confissão e o pagamento do valor integral do tributo, não somente de uma garantia. Depósito judicial, para quem não sabe, quando a gente pega um montante e deixa lá guardado numa conta da justiça. Ou seja, mesmo que você deixe aquele dinheiro lá na forma de um depósito judicial, não significa quitação automática da dívida, só significa que você deixou aquele dinheiro ali para uma garantia ou para alguma ação que esteja em andamento, que você sabe que a justiça vai ter que descontar tributo de lá depois. É assim que funciona. Só que o depósito judicial, ele é uma forma de suspender, obviamente, a exigibilidade de um crédito tributário, mas ele não equivale ao pagamento para fins de denúncia espontânea. E é por isso que a nossa letra D também está incorreta. Letra E. A denúncia espontânea exclui apenas a multa punitiva, mantendo-se a multa moratória. Aí você deve estar se perguntando qual é a diferença entre multa punitiva e multa moratória para chegar no raciocínio correto em relação à alternativa E. A multa moratória, pessoal, ela é aplicada quando o contribuinte atrasa o pagamento de um tributo que já foi declarado e devidamente constituído. Ela geralmente aparece naqueles boletos porque é aquilo que você vai ser cobrado por dia ou por mês caso você atrase o pagamento. Então, a sua função dentro do sistema tributário é sempre compensatória. Ela serve para desestimular a inadimplência e indenizar o fisco pelo tempo em que se ficou sem a quantia devida. Então, digamos aqui um exemplo de multa moratória. Um contribuinte declarou o seu imposto de renda, mas pagou a guia um mês depois do prazo final, digamos. Ele vai ter que pagar o valor do imposto acrescido da multa moratória e dos juros de mora. Ou seja, essa multa é calculada com base em um percentual diário ou mensal sobre o valor desse débito. Tudo bem? Já a multa punitiva, ou que a gente chama também multa de ofício, é aplicada quando o contribuinte comete uma infração à lei tributária. Exemplos: comete uma conduta ilícita, como sonegação, omissão de informações, declaração de dados incorretos. Aqui a finalidade da multa punitiva, como o próprio nome já diz, é penalizar, punir o contribuinte por essa conduta ilícita que ele teve. Um exemplo também, para ficar mais claro: um contribuinte não declara uma parte da sua renda para pagar menos imposto. Depois da fiscalização, a Receita Federal descobre essa fraude e, além de ser obrigado a pagar o valor do imposto que foi omitido, ele também vai ser penalizado com uma multa punitiva, que geralmente vai ser calculada como um percentual elevado sobre o valor do débito, podendo chegar, por exemplo, a 150% ou mais em casos de fraude comprovada. Mas e aí, por que a alternativa E está errada? Ela está errada, pessoal, porque quando a gente aplica a denúncia espontânea, ela afasta a responsabilidade pela infração. Então, você consegue excluir tanto a multa punitiva quanto a multa moratória, desde que cumpridos, claros, os requisitos de confissão e pagamento integral do débito. Uma questão da nossa prova de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas trata de receitas públicas.
Vamos analisar a primeira afirmativa. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. O candidato que acompanhou o vídeo até aqui provavelmente lembra do que a gente conversou sobre tributo contraprestacional. Tributo contraprestacional. Dessa maneira, a gente sempre fala que tributo contraprestacional deriva de um serviço público entregue à população. Então, ele vai olhar para essa afirmativa e vai pensar que ela está incorreta. Só que a jurisprudência e a Constituição Federal, no artigo 149, letra A, estabeleceu que a iluminação pública é um serviço de uso geral e indivisível. E para a gente ter um tributo contraprestacional, a gente precisa ter os critérios de divisibilidade e especificidade, porque aí o governo, como eu falei anteriormente, vai conseguir calcular uma taxa única para cada indivíduo contribuir para aquele serviço público geral que é oferecido. Geral não no sentido de taxa, mas no sentido de que é oferecido para toda a população. É um serviço específico, por exemplo, coleta de lixo. Portanto, serviço de iluminação pública, se eu não consigo determinar quanto que determinada região vai consumir iluminação pública, é uma coisa genérica, eu preciso iluminar uma cidade inteira, um município inteiro, promover todos com essa iluminação pública, isso aí não pode ser cobrado por meio de taxa. E o custeio desse serviço já está previsto, inclusive, na nossa Constituição, através da contribuição para custeio de iluminação pública, que é o COSIP. Portanto, a primeira afirmativa está correta. A nossa primeira afirmativa estando correta, a gente já fica entre letras C e D. Mas vamos seguir para simplesmente definir a segunda. A segunda é o que define o nosso gabarito, certo? Portanto, a terceira a gente já sabe automaticamente que ela está incorreta. E por que é a segunda que define o jogo? Olha como ela está escrita. Os preços de serviços públicos e taxas não se confundem, isso é verdade, porque as taxas, diferentemente daqueles, os preços de serviços públicos, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Um candidato que conhece minimamente a matéria de receitas públicas, ele vai perceber que a primeira parte da afirmativa está correta. Preços públicos, ou seja, tarifas, é o que a gente tem dentro da doutrina tributária como tarifa, e taxas são coisas diferentes. Os preços são contratuais e não compulsórios. No caso dos preços públicos ou tarifas, eles são contratuais e não compulsórios, enquanto as taxas são tributos, portanto, compulsórias. Só que, se ele avançar para essa segunda parte, o candidato que talvez não conheça a jurisprudência do STF acerca da temática, ele poderia cometer o seguinte erro de raciocínio. A cobrança das taxas, por ser um tributo compulsório contraprestacional, não depende de prévia autorização orçamentária, como está descrito aí. Portanto, ele consideraria essa afirmativa como incorreta. E aí marcaria provavelmente a letra C. Só que o que acontece? Embora a lei precise criar uma taxa para que ela seja um instrumento jurídico válido em termos de cobrança e para que sejam respeitados os princípios constitucionais, ou seja, eu preciso de uma lei enquanto instrumento jurídico necessário para cobrar uma taxa, isso daí é verdade. A súmula 545 do STF debateu sobre esse tema. E nesse debate da súmula 545, eles perceberam que sim, a cobrança de uma taxa está condicionada à prévia autorização orçamentária. Por quê? Essa autorização serve para garantir que a arrecadação e a despesa com serviço ou atividade que compõe o fato gerador da taxa sejam compatíveis e devidamente previstas.
E isso acontece justamente para assegurar o princípio da legalidade, da nulidade orçamentária e favorecer o controle da administração pública. De que forma esses princípios regem essa decisão do STF? Ora, pensa comigo. Pelo princípio da legalidade, nenhum tributo pode ser cobrado ou aumentado sem que a lei o estabeleça. E isso é muito importante por caso de um tributo contraprestacional, porque está oferecendo um serviço público à população, de forma geral, que é de responsabilidade do Estado. E pelo princípio da nulidade orçamentária, esse serviço não pode gerar um tributo que vai ser exigido ou cobrado sem a prévia autorização para aquele exercício financeiro. E aí resguarda exatamente no sentido do controle da administração pública. Uma autorização orçamentária vai funcionar como um controle financeiro sobre a atuação do Estado para garantir que ele tem os recursos arrecadados com as taxas sendo utilizados de forma responsável e de acordo com um planejamento para fornecer aquele serviço para a população. Percebe? Portanto, não caiam na pegadinha da banca. O gabarito para essa questão é a letra D de dado, pois as primeiras afirmativas estão corretas e a última está incorreta. A gente já vai entender por quê. Então, lembra, além de uma lei que institua a taxa, você também precisa que essa taxa receba uma prévia autorização orçamentária naquele exercício financeiro para poder ser cobrada. Tudo bem? Era essa informação que faltava para você conseguir matar a segunda afirmativa da maneira correta. A terceira afirmativa diz o seguinte: as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são inconstitucionais, pois não são específicas e divisíveis. Essa aí estava dada, tanto pelas alternativas que sobraram após a análise da primeira afirmativa, quanto pelo que a gente já conversou acerca de tributos contraprestacionais nessa mesma correção de prova. Para esse entendimento da terceira afirmativa, bastava o candidato pensar: meu Deus, se fosse inconstitucional eu não pagava taxa de lixo, porque todo mundo é cobrado, né, essa taxa de remoção de lixo. Então, estava bastante clara e bastante fácil essa última alternativa, por isso que ela não estava definindo o gabarito da questão. Mas vamos analisar também o entendimento do STF sobre o assunto, para não ficar tão senso comum aquilo que a gente está definindo aqui como resposta correta. Essa taxa de lixo é constitucional porque os serviços de coleta, remoção, tratamento ou destinação de resíduos, enfim, são sim específicos e divisíveis. Por isso que eles são tributos contraprestacionais. Eu consigo calcular dessa maneira. Se eu consigo calcular a utilização do serviço pelo contribuinte separado dos demais serviços públicos, eu tenho um tributo contraprestacional. É exatamente isso que pressupõe a existência desse tipo de tributo. E a inconstitucionalidade só ocorreria se a cobrança viesse a incluir limpeza de rua ou outros serviços que não poderiam ser individualizados nesse caso, como foi o caso da iluminação pública. Portanto, essa afirmativa de inconstitucionalidade está incorreta. Daí o nosso gabarito sendo validado como letra D para essa questão. E aí, gostaram dessa correção de prova? Eu adorei o tempo que eu passei aqui com vocês e agradeço imensamente você que ficou até o final do vídeo e acompanhou toda essa correção, fez o simulado e está se preparando para concursos aqui junto comigo. E até a próxima.